Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal, todos vocês, também aos novos inscritos do canal, que Deus te abençoe. Todos os dias estamos postando uma palavra de Deus, experiências que temos com Deus. Também sempre na descrição eu deixo o contato para aqueles que assim desejam receber uma oração ou que desejam nos acompanhar por meio da linha de transmissão a qual nós temos de estar sempre orando e intercedendo pela vida dos irmãos, como o Senhor nos ensinou no livro de Timóteo, capítulo 2, que devemos orar, interceder por todos os homens, para que todos venham a ser salvos e para que todos venham a alcançar o pleno conhecimento da salvação. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens se salvam. Mas nós sabemos que pela dureza do coração e pela incredulidade de muitos não vão ser alcançados, não vai experimentar a presença de Deus, não vai experimentar o gozo eterno de Deus. Então, muitos hoje que Deus fala por meio dos pregadores, por meio daqueles que estão levando a palavra do Senhor, canais como esse que prega a palavra de Deus, estamos aí anunciando o evangelho cristocêntrico, o evangelho genuíno, e aonde muitos dão ouvidos, outros não dão ouvido, entra em um ouvido, sai do outro, suas vidas permanecem do mesmo jeito e não chegam com sentimento em se entregar para o Senhor Jesus, em viver algo novo, a qual o Senhor vai dizer que tudo se fez novo na vida daqueles que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Eu sou prova viva disso, há 17 anos, que pela misericórdia de Deus, sirvo ao Senhor e estou pastoreando, e já tenho ao decorrer desses anos pastoreando, pregando o ministério itinerante. Já vi muita coisa, irmãos, muita coisa que talvez se fosse outro não teria estrutura de permanecer alicerçado, como eu vi que muitos retrocedeu mediante os escândalos, mediante tudo que vem acontecendo, irmãos. O decorrer desses anos eu vi muitas coisas, mas eu nunca vi Deus parar de agir, Deus parar de trabalhar, Deus parar de operar. Deus continua trabalhando constantemente em nosso meio. Jesus Cristo disse em certa vez aos seus discípulos: o meu Pai trabalha de dia e de noite, e até agora Ele continua trabalhando. Ou seja, o nosso Deus, Ele não para. Ele sempre está trabalhando em favor do teu povo que confia, que crê nele. É até uma expressão que às vezes alguém pode pensar que é errado. Deus trabalhar em favor do seu povo? Sim, irmãos. Quando Deus está nos livrando, Ele está trabalhando em prol do teu povo. Quando Deus está nos guardando, quando Deus está nos protegendo, quando Deus está nos abençoando, então há um Deus no céu, poderoso, magnífico, um Deus que é tão grande, que a Bíblia diz que os céus é o seu trono e que a terra é escabeiro dos teus pés. Dá para imaginar a grandeza deste Deus, mas este Deus tão grande, tão poderoso, a qual a Bíblia descreve, vai dizer também que este Deus não resiste um coração quebrantado e um coração contrito. Esse Deus é poderoso, irmãos, mas quando a gente se quebranta diante dele, se humilha diante de Deus, então ele se inclina para poder olhar para um homem cheio de falha, cheio de defeito, cheio de pecados, quando se inclina diante dele. O Senhor nos fez para a sua glória, o Senhor nos fez para o teu louvor. Tudo é para a glória, para a honra do nosso Deus. Nós o adoramos, nós o reverenciamos, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é fiel e porque Ele é verdadeiro. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar um texto com os irmãos da Bíblia Sagrada, e fique comigo até o final desse vídeo, que tem algo muito importante da parte de Deus para a sua vida. Em Mateus capítulo 24, versículo 11, vai dizer o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Meus amados irmãos, tem algum tempo que esse versículo ele está queimando em meu coração. E eu preciso aqui estar compartilhando algo muito forte com os irmãos.
Estamos vivendo em uma época que quem prega a verdade passa-se por mentiroso, e quem prega um evangelho de facilidade, um evangelho de porta larga, esse é o verdadeiro. O negócio, os valores estão invertidos. Hoje se dá valor não é quem prega santidade. Hoje se dá valor não é quem tem um caráter diante de uma comunidade, diante de uma cidade. As pessoas em sua volta de conhecer, a saber que você é um homem de caráter, um homem de palavra, um homem a qual vive servindo a Deus piamente, por mais que o diabo se levante, tenta nos atingir, mas não consegue porque não é maior do que Deus. Só que estamos vivendo na era do tempo de muitos falsos profetas. Nessa época aqui, Jesus já advertiu a sua igreja, os seus discípulos, para que viesse vigiar, porque ia surgir muitos falsos profetas. Se você pegar o contexto deste versículo, você vai ver que há uma série de coisas que o Senhor Jesus está alertando a sua igreja. Mas eu queria pegar por base apenas o versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Quando fala a muitos, é porque é muita gente, irmãos. Muitos estão sendo enganados pelo falso evangelho. Muitos estão sendo enganados porque não se abre mais a Bíblia para poder ensinar o povo. Dentro das Escrituras Sagradas, contextualizando a palavra, irmãos. E hoje, em nossa geração, para muita gente, profeta é aquele que revela alguma coisa. E muitos estão enganados. Profeta, baseado na Bíblia, se olhar para o texto bíblico, são aqueles que levam a verdade enviada da parte de Deus. São aqueles que pregam arrependimento. São aqueles que pregam restituição. Sim, você olha para a qualificação de um profeta e você vai ver todos esses requisitos na vida dele. Ele exorta, ele consola, ele repreende. E hoje estamos vivendo em um tempo que muitos irmãos, diz que não é falso profeta, mas as atitudes é de um falso profeta. Olha em nossa volta, olha para as redes sociais, tanta profanação. Olha para as redes sociais, tanto engano, irmãos, que está acontecendo em nossa volta. Hoje não se sabe mais em quem acreditar, em quem confiar, devido a muitos picaretas, devido muito se está usando de má fé e de engano com a obra de Deus e com as pessoas. A coisa está ficando estreita, irmãos. E se o servo de Deus, que às vezes busca nas redes sociais uma palavra, às vezes busca nas redes sociais uma mensagem que vem de Deus, se não tiver discernimento, vai estar ouvindo lobos, vai estar ouvindo interesseiros, vai estar ouvindo homens fraudulentos, mulheres fraudulentas. Irmãos, há 17 anos que eu prego essa mesma palavra. Alguém um dia falou bem assim para mim, comperador Luciano, na época eu era comperador, se você fizer um curso teológico, a sua mente muda. Eu fiz o curso teológico, a minha mente não mudou. Se você fizer um curso teológico mais avançado, a sua mente vai mudar. Eu fiz o curso teológico. Dentro da sala de aula de teologia, os professores, quando levantavam a mão, eles fingiam que nem via, porque eles usavam muito a letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando você tem um conhecimento da letra e tem o Espírito Santo de Deus, só a letra não consegue te convencer. Por quê, pastor? Porque só a letra, ela mata. A pessoa às vezes estuda e se afasta de Deus. Olha em nossa volta. Homens que eu conheço que pregavam contra a tatuagem, hoje estão fazendo tatuagem no seu próprio corpo.
Pessoas que pregavam contra a sensualidade, hoje vive dentro de academia, hoje vive com roupas marcando seus corpos, hoje vive uma vida totalmente profana, sensualizando o templo que é morada do Espírito Santo de Deus. Quando nós fez uma tatuagem lá no passado, que a gente não conhecia a palavra de Deus, é uma coisa, mas hoje, conhecedor da palavra de Deus, marcar o seu corpo, a Bíblia diz para não marcar o teu corpo. Pastor, o senhor pode me especificar tudo sobre isso? Nem tudo a Bíblia vai especificar, mas vai nos dar princípio. Você não vai ver na Bíblia dizendo, não pode fumar maconha. Você não vai ver escrito isso na Bíblia, não pode fumar cigarro. Mas você vai ver princípios. Todo aquele que se torna viciado em algo, se torna escravo. Pedro vai dizer isso. Se eu me torno escravo de algo, e viciado em algo, eu me torno escravo. Quantos escravos dos vícios tem? E de uma forma em geral, irmãos. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se prostituir não me convém. Adulterar não me convém, porque a Bíblia condena. Fazer tatuagem não me convém, porque a Bíblia diz, não faça marca de tatuagem no seu corpo. Nas traduções mais novas de hoje, as antigas falam que não marque o seu corpo, porque isso é profanação aos olhos de Deus, é abominação aos olhos de Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não me convém ficar na frente de séries mundanas que não vai me edificar em nada. Não me convém ficar na frente de filmes mundanos que não vai me edificar em nada. Eu vou falar mais fundo, não me convém ficar na frente de novelas que não vai me edificar em nada, em nada. Não me convém nada disso, porque tudo isso é momentâneo e passageiro e leva o homem a se afastar cada vez mais de Deus. As coisas que prendem a carne do homem são muitas, mas aquilo que atrai a presença de Deus para nossas vidas não são muitas coisas. É o necessário, já é o suficiente. Oração, jejum, meditação na palavra, vigilância, obediência, submissão. Deus, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade. Só que hoje, muitos preferem ouvir o falso profeta do que ouvir quem é verdadeiro. Porque quem é verdadeiro, que prega a mensagem verdadeira, confronta o pecado, confronta o ego da pessoa. O falso profeta amassageia o ego da pessoa. Olha para a Bíblia. Quando se levanta os profetas de Baal, que Elias sozinho profetiza contra o reinado de Acabe, porque Acabe profanou o templo do Senhor. Acabe se corrompeu juntamente com Jezabel. E foram 800 profetas de Baal que se sentou à mesa de Jezabel. 800 profetas de Baal de Azara se sentou à mesa de Acabe. E só falavam o que Acabe queria ouvir. E por que ele não gostava de Elias? Porque Elias só falava o que ele não queria ouvir. Porque o que Elias ouvia confrontava o pecado dele. Por que João Batista foi odiado? Porque ele denunciou o pecado de Herodes. Ele pregava arrependimento, confrontava o ego, o pecado das pessoas. Profeta que prega a palavra de Deus, confronta o pecado das pessoas. Hoje, irmãos, nós estamos vendo algo muito forte acontecendo. E eu preciso compartilhar isso com os irmãos. Se a igreja não tiver discernimento, pastores que não tiver discernimento, vai botar adúlteros em cima do altar deles. Vai botar pessoas que estão na prostituição em cima do altar. Por que eu sou zeloso do altar, irmãos da MPV? Porque a gente leva uma vida de oração para a glória de Deus, porque hoje muitos não querem mais orar. Muita liderança hoje não quer mais pagar preço, irmãos. Por isso que coloca profanos em cima do altar, mentirosos em cima do altar.
A gente sempre, quando vai trazer um pregador na MPV, a gente traz quem nós conhece. E segundo, que a gente ora, entra em propósito de oração para colocar alguém no altar que seja um homem de Deus. Porque embora nós conheçamos as pessoas, mas não sabemos como é que está a vida delas com Deus. Irmãos, não é tempo de brincadeira mais. Recentemente, você viu aí nas redes sociais, quem acompanha as mídias, que é a cantora que foi morta pelo próprio marido. Mas eu não posso afirmar nada, porque eu também não vi. Mas segundo as pessoas dizendo que ela tinha também um amante, e que ele também tinha um amante. Olha só o que está acontecendo, irmãos. Eu sei que ela morreu de uma forma muito dolorosa, uma forma muito brutal. Eu sei que a forma, não sei, erro nenhum justifica a pessoa tirar a vida de outro. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Mas veja bem o que está acontecendo. Segundo um áudio que ela mandou para a mãe dela, que ele agredia ela. E fica também um conselho para as mulheres aqui. Se você é uma mulher casada e o teu marido te agride, te bate, procura a delegacia. Se o teu pastor falar bem assim, não, só ora por ele. Seu pastor está errado, tem que ser preso também. Porque, irmãos, a pior covardia que tem é um homem que bate mulher. Se não quer mais viver com a mulher, tem que se separar. Porque Deus não é a favor da morte. A violência doméstica vai gerando morte. Eu tenho que trazer um estudo depois aqui sobre isso, irmãos. Porque tem muitas mulheres vivendo debaixo de opressão. Tem muitos homens vivendo debaixo de opressão. Porque não é só homem valentão que tem por aí, não. Tem muita mulher valentona também que vai em cima do homem. Tem a Maria da Penha, a mulher que sofre a agressão do marido. Tem que procurar uma delegacia. Não pode ter medo. Porque eu sei de uma coisa, se a mulher é cristã, e se o homem é cristão ou não, se ela vem sendo agredida por ele, ela já orou, já clamou a Deus. Tem coisa que Deus quer esperar uma atitude nossa. Tem coisa que Deus quer uma atitude sua. Senão você vai acabar parando debaixo do chão. É pesado, é. Mas a agressão física, doméstica, gera morte. Por isso que a gente vê o índice de marido que mata mulher, de mulher que mata marido, aumentando cada vez mais. Porque a pessoa vive debaixo daquela opressão e hoje em dia está aumentando no meio do povo cristão, que não é para poder acontecer. E o diabo entra onde houver legalidade, o diabo entra. Então, se a pessoa não vigiar e procurar as autoridades, vai acabar acontecendo o pior. Nós temos que vigiar, irmãos. Tem que vigiar, irmãs. Mas tem certas coisas que é necessário uma atitude, procurar. Então, entenda uma coisa, irmãos. Compreenda uma coisa. Surgirão muitos falsos profetas. E aonde que eles estão? Dentro das igrejas, dentro das denominações. E o apelo que eu faço é que você ora, é que você clama, que você peça o direcionamento de Deus, para que não venha ser enganado. Porque há muitos profanos em cima dos altares. Mas Deus vai desmascarar muito nesses últimos dias. A Bíblia fala, aquele que é santo, que se santifica ainda mais. Aquele que se purifica ainda mais. O que é sujo, que se suja ainda mais. É tempo de se purificar. É tempo de se limpar. Que essa mensagem possa arder em seu coração. Eu queria dar um recadinho para os irmãos rapidamente. Irmãos, nós temos um trabalho social no nosso ministério, a qual nós ajudamos famílias com cestas básicas. Você que sentir de Deus, sentir tocado no seu coração, de ajudar esta obra, eu te peço, ajuda esse trabalho nosso. Ajuda, porque o trabalho social, ele é cabível, ele é bíblico dentro da igreja. Tem que ter o trabalho social. E eu falo para os irmãos, tem muitas famílias precisando. Nós, do Ministério MPV, a liderança, departamento, sabe, pessoas nos procuram, pessoas que estão em nossa volta também precisam de uma cesta básica.
E quando você mesmo de longe, você fala, pastor, estou mandando uma ajuda, nós vai comprar a cesta básica. Eu só não gosto de filmar quando eu vou levar, quando eu estou na casa de um irmão. Alguns eu filmo, porque eles autorizam. E para poder mandar para alguns irmãos que nos ajudam, quando a gente pede a ajuda, para poder estar vendo, irmãos, que nós estamos usando aquele dinheiro para poder comprar a cesta básica, para poder ajudar alguém que está precisando. Então ajude esta obra. Eu sou o pastor presidente da Assembleia do Trono de Deus, Palavra Viva, pela misericórdia de Deus, irmãos. Estou lutando todos os dias para poder fazer o que é certo e fazer tudo aquilo concernente à Palavra de Deus. Se quiser nos acompanhar mais de perto, entre em contato no nosso WhatsApp, que vai estar aí na descrição. Eu vou deixar aí, irmãos, a conta da igreja. Vou deixar aí a conta da igreja, o Pix da igreja. Você pode fazer diretamente na conta da igreja, diretamente, irmãos, no Pix da igreja, que o destino daquele dinheiro vai ser cestas básicas, para poder ajudar a família, ajudar pessoas, irmãos. Irmãos, aqui na nossa cidade tem político? Tem. Tem vereador? Tem. Tem aquele tal de ONGs que eles falam que vem alimento? Tem, mas ninguém nunca vê nada, irmão. Aqui para conseguir uma cesta básica de um governo é uma luta, irmãos, para conseguir. Por isso que a gente, como igreja do Senhor Jesus, usa as redes sociais para poder pedir, porque a gente sabe a necessidade. Por isso que a gente, pastores, na frente da obra, que trabalha com sinceridade, tem amor pelas almas. A gente pede ajuda para poder estar arrecadando alimento, para poder estar formando cestas básicas. Nós temos o nosso culto uma vez por mês, que é o culto de missão, mas não entra o suficiente para poder estar ajudando as famílias. O que entra é muito pouco. Então, os irmãos que quiserem abençoar esta obra, tá aí a conta, tá o Pix aí, vai na descrição que vai estar tudo lá. Ajude. A saída desse Pix, desse depósito em conta, vai ser para a cesta básica. Eu posso printar, eu posso mandar, o que for necessário. Nós estamos vivendo em um tempo que temos que trabalhar com transparência. Com transparência. E é isso que eu tenho feito dia após dia. Temos que agir com transparência. Então nos ajude, irmãos. Nos ajude, que às vezes R$10, R$20 não vai fazer ninguém mais rico nem mais pobre. E quem semeia na obra de Deus está semeando no reino de Deus, irmãos. No reino de Deus. Meu coração lhe parte, irmãos. Porque hoje mesmo recebi mensagens de pessoas que estão precisando de cestas básicas. Eu uso muito o meu cartão de crédito. Eu compro. Mas quando eu não tenho um limite no meu cartão de crédito, irmãos, não tem como eu comprar. Não tem saldo na igreja, não tem como comprar. Porque a gente paga aluguel na igreja. Eu abasteço o carro para poder buscar os irmãos. A gente paga água, paga luz. É gasto, irmãos. E você sabe muito bem que na obra de Deus, nem todos que estão ali ainda entenderam o que é dízimo, o que é oferta, o que é semear no reino de Deus. Isso é um processo muito lento na vida das pessoas. Deus liberta do cigarro, Deus liberta da droga, da fofoca, da mentira. Mas quando chega na parte financeira, é onde que o processo é lento na vida de alguns irmãos, que às vezes não conseguem entender, abre a mão para tudo que é coisa. Mas quando concernente à obra de Deus e ajudar alguém, são poucos que abrem a mão. Quando era do mundo, alguns tomavam cerveja, não tinha dó de gastar cerveja, de noitada e mais noitada. Às vezes, quando é para a obra, a gente pede R$5, R$10, o que puder ajudar para poder comprar uma cesta básica, para poder trabalhar na área social da igreja. A gente não tem nenhum retroativo, irmãos. Essa é a verdade, irmão. O que a gente resta é clamar a Deus de dia e de noite, e pedir a Deus recursos, que Deus mande recursos para poder ajudar as pessoas. Que Deus possa te abençoar e tudo que você semear nesta obra, neste canal, que Deus venha retribuir na sua vida 100 vezes mais, em nome de Jesus Cristo. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.